Eu não tenho nenhuma simpatia por Jair Bolsonaro, pelo contrário. Às vezes tem alguns desavisados aí que só acompanharam esse meu segundo mandato, em que eu faço oposição ao PT, porque Lula é o presidente da República. Então eu quero deixar muito claro, não sou bolsonarista e nunca serei. Dito isso, eu preciso falar sobre os recentes abusos do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Você, primeiro, colocar tornozeleira no Bolsonaro, quando você já está em fases de alegações finais na Procuradoria-Geral da República e ele já poderia ser preso por uma condenação transitada em julgado, é absolutamente desnecessário, absurdo, ilegal, inconstitucional. Não havia nenhuma chance do Bolsonaro fugir do país ou mesmo se abrigar numa embaixada, porque ele já está sendo vigiado. Se não pela polícia, até pela própria imprensa que acampa em frente à sua casa, porque ele é ex-presidente da República ativo no debate público. E ele já está sem passaporte, ou seja, não há risco de fuga, não há risco de atrapalhar as investigações, que seria outra hipótese aí para uma medida cautelar, eventualmente até para uma prisão preventiva, porque a investigação já acabou, já está na fase de alegação final. Nós já estamos na última etapa do processo penal, as alegações finais por memoriais, em que o Ministério Público, o delator e os réus apresentam a sua última manifestação antes do Supremo Tribunal Federal tomar a sua decisão. Então não havia nenhuma necessidade desse show, desse espetáculo, desse circo. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, você tem 10 segundos para se inscrever ou seu fureba irá virar esquerdista. Pronto, agora que você se inscreveu, voltemos ao vídeo. Em se colocar a tornozeleira no Bolsonaro. Outro ponto, você ameaçar prendê-lo porque ele concede uma entrevista dizendo que se alguém colocar essa entrevista na rede social ele pode ser preso, é outro absurdo. Como eu posso ser responsabilizado por um ato de terceiro? Como eu posso ser preso, ter a pena máxima do regime jurídico brasileiro, por uma ação de outra pessoa sobre a qual eu não tenho nenhuma responsabilidade? Ou seja, eu concedo uma entrevista, tudo bem, eu tô proibido de usar minhas redes sociais. Tá lá, vamos lá. Vamos conceder que tô proibido e que essa decisão, vamos fingir que essa decisão, né, de não utilizar redes sociais foi uma decisão legal e constitucional, que não foi, mas vamos fingir que tenha sido. Aí eu concedo uma entrevista, né? Aí tá lá, quando você concede uma entrevista coletiva, todos os veículos, e você não tem controle dos veículos que estão fazendo a cobertura daquela sua entrevista coletiva, porque pelo próprio nome ela é coletiva, tem vários entrevistadores. Aí vamos supor, né, que eu concedo uma entrevista para a Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo publica nas suas redes sociais, como faz com toda a entrevista praticamente, publica divulgando essa entrevista nas suas redes sociais. Eu sou preso preventivamente por descumprir ordem judicial porque um terceiro publicou nas redes sociais sem que haja nenhuma comprovação de que esse terceiro agiu junto comigo, ou alguém acha que a Folha de São Paulo tá coordenando com o Bolsonaro antes de lançar no seu Twitter uma matéria. O Estadão tá conversando com o Bolsonaro e sendo um proxy, um braço do Bolsonaro, um instrumento do Bolsonaro quando lança uma entrevista dele na rede social. O Metrópolis, a Globo, ridículo, ridículo. Não à toa, foi uma das primeiras vezes em que Alexandre de Moraes voltou atrás, porque até a Globo colocou isso como, a Globo, que é assessoria de imprensa do Supremo e do Palácio do Planalto, colocou isso como um abuso, inclusive contra a liberdade de imprensa, não apenas contra a liberdade individual do Bolsonaro de conceder entrevistas, como liberdade de imprensa. Vamos falar sobre esse caso e também sobre o caso da proibição e manifestação na Praça dos Três Poderes com a expulsão do Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, Hélio Lopes, do seu mini acampamento ali, da sua barraquinha em frente ao Supremo Tribunal Federal. Depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Vamos lá. Não é porque está acontecendo contra um adversário político, até mesmo um inimigo político meu, que é o Bolsonaro, que eu vou defender abuso. Mesmo porque esse abuso amanhã, sem dúvida nenhuma, pode se voltar contra mim. Aliás, pode se voltar no futuro, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, contra a própria esquerda. A esquerda acha que vai ter maioria para sempre no Supremo Tribunal Federal. A esquerda se esquece que lá atrás ela própria criticou o Supremo no Mensalão e na Lava Jato, enquanto ainda o Supremo dava maioria para confirmar as condenações. Ou seja, não é sempre que o Supremo Tribunal Federal garante maioria pro PT, não é sempre, eu tô dizendo na história, pro PT, pra esquerda. Amanhã, nós podemos ter uma maioria de ministros do Supremo de direita. E vamos supor que esses ministros decidam perseguir e atropelar o devido processo legal, como está acontecendo agora contra Bolsonaro, contra um esquerdista. Eles vão falar o quê? Se exatamente a mesma coisa está acontecendo agora, e eles estão defendendo, no futuro, se acontecer com eles, uma hipótese, eles vão falar o quê? Vão ter que aceitar caladinhos. Porque se aceitaram contra os seus adversários, depois não tem moral nenhuma pra falar quando o abuso acontecer contra eles. Então não é porque é contra Bolsonaro,
e assim, quem não sabe o que eu penso sobre Bolsonaro, pesquise meus discursos e vídeos passados, que eu vou defender abuso. Já começa com uma mudança, né, na própria jurisprudência, no próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tinha restringido o foro privilegiado para dizer que o foro privilegiado só é aplicado, primeiro, mesmo quando você está no mandato, você não tem foro caso o crime não tenha sido cometido no exercício das suas funções, no exercício da função de deputado, no exercício da função de presidente da República. Aí eles restringiram mais ainda, dizendo que mesmo que você cometa o crime no exercício da sua função, a partir do dia em que você perde o mandato, você perde o foro e, portanto, é julgado na primeira instância. Muito bem. Segundo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro deveria estar sendo julgado na primeira instância. Aí eles mudam o entendimento para um entendimento anterior que eles aplicaram no mensalão para dizer, olha, como é um crime de grande gravidade, envolve um ex-presidente da República, ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, mesmo assim, mesmo se a gente ignorar essa incoerência do Supremo com a própria jurisprudência, ou em mudar a jurisprudência só para ir atrás do Bolsonaro, ainda assim, o entendimento está sendo diferente daqueles que eles adotaram no mensalão. Porque se a justificativa é de que o crime é importante demais e as figuras envolvidas são importantes demais para serem julgadas na primeira instância, então o caso tem que ser julgado pelo plenário, e não por uma turma, pelo Supremo Tribunal Federal inteiro. Por que excluir parcela de ministros do Supremo de um julgamento que está acontecendo no Supremo porque é relevante? Se é relevante, que seja como no mensalão, e todos os ministros participem, seja julgado pelo plenário. Então, os abusos já começam por aí, na própria origem do processo. E aí você vai analisar o processo, os acusados, incluindo Bolsonaro, não têm acesso a todos os autos, não têm acesso a todo o inquérito, não têm acesso a todas as provas produzidas contra ele. Isso, meu amigo, eu não sou nenhum criminalista, mas é caso de nulidade do julgamento, da completa invalidade de todos os atos desse julgamento, porque não há processo penal sem ampla defesa e contraditório, sem que a defesa tenha acesso a tudo o que foi produzido contra o acusado para exercer o seu direito de contraditar tudo aquilo que foi dito contra o acusado. Aí você tem essa palhaçada da medida cautelar contra o Bolsonaro. O processo já tá no fim, ele já tá sem passaporte. Por que colocar a tornozeleira? Pra quê? É assim, é claramente um capricho do Alexandre de Moraes em querer demonstrar força em resposta ao Trump. Mas não cabe, não é papel de ministro da Suprema Corte se envolver em atritos, né, ou relações internacionais. Quem tem que resolver o problema com o Trump é o Lula, não é o Alexandre de Moraes. Posso odiar o Lula, posso não ter votado no Lula, posso defender o impeachment dele, posso ser um deputado de oposição até a alma, mas ele é o presidente da República, quem resolve o problema diplomático é ele. Eu sei que ele não vai resolver nada, mas é o papel dele. Jurídico é o papel dele, não do Alexandre de Moraes. Aí, nós temos também a bizarrice recente do deputado federal, posso discordar dele, mas ele é deputado federal, foi eleito, o Hélio Lopes. O Hélio Lopes decide fazer um protesto pacífico em frente ao Supremo Tribunal Federal, colocando sua barraquinha lá. Eu fiquei acampado 27 dias em frente ao Congresso Nacional, em área de segurança nacional, para protestar pelo impeachment da Dilma. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal não falou nada. O Supremo Tribunal Federal deixou, como deveria deixar sempre, segundo a própria jurisprudência, manifestações pacíficas acontecerem na esplanada, né, na Praça dos Três Poderes. Um deputado federal, na época não era deputado federal, era um mero militante, tinha 19, 20 anos de idade. Um deputado federal eleito não pode fazer uma manifestação pacífica e silenciosa em frente ao Supremo Tribunal Federal. Uma democracia pressupõe que decisões judiciais, administrativas, políticas, legislativas, todas possam ser questionadas. Todas possam ser alvo de protesto. Ainda mais por um deputado federal que é eleito para isso, que possui um status legal e constitucional de representar o seu eleitor. Porque o eleitor não tem tempo de ficar indo toda hora para Brasília ficar protestando contra abuso. O deputado federal é eleito para isso. Não satisfeitos em mandar tirar o Hélio, e ainda vai o próprio governador cumprir a ordem do Supremo. Você vê o nível de sujeição, de submissão. O governador com tanto medo, porque vamos supor que o governador manda a polícia militar lá tirar o Hélio não quer sair, a polícia não consegue tirar ele. Vamos supor que uma multidão se juntasse e não deixasse tirar o Hélio de lá. Por que o governador foi lá pessoalmente? Isso é medo. É medo de ele mandar a polícia não conseguir cumprir a ordem, e depois o ministro Alexandre de Moraes mandar prender ele. Como fez, como afastou ilegalmente o governador do Distrito Federal. Não tenho nada a favor nem nada contra o governador do Distrito Federal, nem conheço. Mas ele, no processo do 8 de janeiro, vamos nos lembrar, ele foi afastado do cargo por uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. Gente, quem afasta governador é o Superior Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. E é por decisão colegiada. Não tem decisão monocrática de ministro afastando governador de estado, de distrito. Isso não existe. Ele foi afastado e aí o medo dele ter que ir lá pessoalmente cumprir uma medida do ministro Alexandre de Moraes, que não só mandou tirar o Hélio, proibiu manifestações na Praça dos Três Poderes. Gente, primeiro, a esquerda tá aplaudindo, né? Mas quem mais se manifesta na Praça dos Três Poderes é a esquerda. Eu tô lá, toda semana tem sindicato, tem CUT, tem UNE, tem MST, tem tribo indígena, toda semana tem. Aí agora eles vão aplaudir, proibir. Gente, olha a gravidade dessa decisão. Proibir manifestações na Praça dos Três Poderes, impedir numa democracia que a população se manifeste, mostre a sua indignação no núcleo, no centro do poder. Isso me lembra até uma piada que o Ronald Reagan
Reagan contava, né? Ele dizia que um americano estava conversando com um soviético, e aí o americano falava, olha, no meu país, eu posso colocar uma caixa em frente à Casa Branca, subir nessa caixa e falar, fora Ronald Reagan. Você pode fazer a mesma coisa? Aí o soviético disse, posso. Eu posso chegar lá no Kremlin, colocar uma caixa, subir na caixa e falar fora Ronald Reagan. Assim, é uma piada para ilustrar o autoritarismo de não se poder protestar contra a autoridade máxima ou outras autoridades do seu país, que é coisa de ditadura. Para se proteger a democracia, numa democracia, utilizam-se instrumentos democráticos. Sob a justificativa de se combater uma ditadura, numa democracia não se implementa outra ou não se utiliza de instrumentos autoritários para combater o autoritarismo. Senão, você está dando um remédio com a justificativa de curar aquele paciente, mas na verdade você está matando aquele paciente. É o seguinte, ó, tô com uma dor na perna, doutor. Aí o doutor vai lá e corta a sua perna fora. É isso que está acontecendo. Aí você pode me perguntar, mas e aí você, Kim, você é deputado federal? O que você vai fazer em relação a isso? Gente, tudo que eu posso fazer em relação a isso, eu já fiz e eu faço. O primeiro movimento a ingressar com pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal desde a redemocratização chama-se Movimento Brasil Livre. Eu assinei essa peça. Tá lá meu nome. Assim, existem pedidos de impeachment protocolados pelo MBL, quase que se encontra a Suprema Corte inteira. Agora, quando foi pautado na CCJ fim de decisão monocrática, eu votei. Quando foi pautado ser crime de responsabilidade usurpar a competência do Legislativo, eu votei. E esse é o meu papel. Inclusive, eu proponho há muito tempo a solução para isso, que é tirar o Supremo do Judiciário, que é ser uma corte autônoma, que não julga pessoas, julga apenas leis. Tem que separar essa concentração de poder de você julgar os políticos que te fiscalizam ao mesmo tempo em que você julga leis. Isso nunca vai dar certo em nenhum lugar do mundo. Só aqui nós temos essa concentração de poder. Esse é o cerne do problema. Isso é como nós solucionamos estruturalmente o problema. Independentemente de quem esteja no poder, independentemente da composição da Suprema Corte, é assim que se soluciona o problema. Agora, isso não resolve no curto prazo, isso é uma medida de longo prazo, que envolve uma reforma constitucional. No curto prazo, quem é responsável por tomar uma atitude em relação ao Supremo Tribunal Federal? O Senado. Eu não tenho o poder de abrir CPI contra ministro do Supremo. Eu não tenho o poder de iniciar processo de impeachment contra ministro do Supremo. Quem você votou para senador? Eu não tenho nem idade para ser senador, não posso nem me candidatar. Quem você votou para ser senador? Em quem o seu senador votou para presidente do Senado? Porque os senadores bolsonaristas votaram um sujeito chamado Davi Alcolumbre. Você que nem é deputado, você que não é senador, você tinha alguma expectativa de que Davi Alcolumbre responsabilizasse algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, né? Você pode ser um cidadão comum, cuja vida não é a política, como é o meu caso, o caso dos congressistas, de senadores e deputados, mas você sabe dessa obviedade, né? Você acha que o seu senador não sabia disso? O seu senador de direita não sabia disso na hora de votar no Davi Alcolumbre? Eu não posso fazer. Resta a esperança de, no ano que vem, na gente renovar 2/3 do Senado, porque nós vamos eleger 2 senadores, e que tenham coragem de colocar um freio nisso. Até lá, meus amigos, sinto muito, não sou presidente da Câmara, não sou senador, muito menos presidente do Senado. Todas as vezes que nós tivemos votação para limitar poder de ministro supremo, veja, o Centrão, que foi base do Bolsonaro e hoje é base do Lula, votou para prender o Daniel Silveira. O Daniel Silveira já defendeu que se saíssem na porrada contra mim. Daniel Silveira já me chamou de tudo quanto é coisa, mas a prisão dele foi um abuso. Mesmo sendo um inimigo que defendia que as pessoas caíssem na porrada comigo, eu não votei a prisão do Daniel Silveira. Eu fui contra porque era um abuso. E não se defende abuso contra ninguém. Por quê? É muito fácil você defender um aliado quando ele está sendo vítima de perseguição. Difícil é você sair em defesa de um inimigo, de um adversário. Porque o seu próprio público, o seu próprio eleitorado tende a defender abuso contra os seus inimigos e contra os seus adversários. Mas se você não tem a coragem e o peito de denunciar um abuso quando ele está acontecendo contra o adversário, como é o caso do que está acontecendo agora com o Bolsonaro, que, repito, é meu adversário, não tenho outras expectativas em relação a mim, em relação à minha postura, ao meu discurso. Eu nunca escondi de ninguém o meu posicionamento em relação ao Bolsonaro. Agora, não é porque ele é um adversário que eu vou defender o abuso que está acontecendo contra ele. Tá bom? Um abraço e até mais. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.